No meu casamento, minha irmã começou a gritar e chorar, dizendo que estava grávida do meu noivo. Meu noivo não disse uma palavra, então eu abandonei o casamento. Mas meses depois, descobri o verdadeiro motivo pelo qual ela tentou prender ele com um bebê. E, meu Deus, eu não acredito que ela foi tão burra. O meu casamento foi completamente arruinado pela minha irmã, que eu nem queria ter convidado, para começo de conversa. Mas todo mundo insistiu. Ah, ela mudou. Agora é outra pessoa. Diziam que ela tinha virado a página. Eu sabia que era tudo conversa fiada, mas mesmo assim acabei cedendo e convidei. E adivinha, gente, o que essa criatura desprezível fez com o meu marido? Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo, e até hoje fico chocada só de lembrar. Eu precisava de um espaço para desabafar e colocar para fora tudo que tô sentindo. Então resolvi usar essa plataforma. Mas estou usando uma conta descartável, porque não quero que nada seja ligado ao meu perfil verdadeiro. Sim, vai ser um textão, mas juro que vale a pena. Quem já foi traído por um irmão ou irmã vai se identificar demais com essa história. Então, bora lá. Deixa eu contextualizar um pouco. Tenho 27 anos, sou mulher, e estava noiva do meu doce Bob há alguns meses. A gente só estava junto há 1 ano, mas sabe como é? Quando você encontra a pessoa certa, você simplesmente sabe. Ele já tinha conhecido toda a minha família, menos minha irmã mais nova, Amy, que estava sempre longe, estudando na faculdade. O Bob sempre foi super exibido, é do jeito dele mesmo. Minha família já tinha se acostumado, assim como eu. Enfim, meu relacionamento com a Amy sempre foi complicado e meio tenso porque somos muito diferentes. Eu sempre fui ambiciosa, trabalhadora, e por isso minha carreira estava decolando. Já a Amy, bom, sempre foi preguiçosa. Meus pais praticamente obrigaram ela a fazer faculdade, porque inicialmente ela nem queria saber de estudar. Para você ter uma ideia, ela se formou agora em marketing, mas nem está procurando emprego. Dá para acreditar? A menina se formou, e em vez de correr atrás de alguma coisa, ficou investindo nesse lance de vlogs de lifestyle. E para minha tristeza, ela conseguiu uma boa quantidade de seguidores. Ela até ganha um dinheirinho com isso. Não muito, mas o suficiente para ficar deitada o dia inteiro sem fazer nada. E o pior, ela já deixou bem claro que não quer trabalhar para ganhar dinheiro. O plano dela é casar com um homem rico que banque tudo para ela. Eu acho isso simplesmente ridículo. Sempre disse que eu era a careta da família, que só fazia o que nossos pais queriam, enquanto ela era a divertida, a espontânea, que aproveitava a vida. Nunca dei muita bola pro que ela falava, até porque sou eu quem mora sozinha e não vivo sugando o dinheiro dos nossos pais. Mas no fim das contas, ela é minha irmã caçula, e eu sempre quis o melhor para ela, apesar dos valores completamente tortos que ela carrega. Num dia quente de verão, meus pais organizaram um churrasco em família. Eu estava apresentando o Bob pros parentes que ainda não o conheciam. Nosso casamento já estava batendo na porta, e eu estava super empolgada. Minha mãe acenou pra gente e chamou a gente pra perto. Fomos até ela, e a Amy estava ali do lado. Abracei minha mãe, e depois a Amy, que estava com um sorriso enorme no rosto. Meu tio também se juntou a nós, e eu apresentei o Bob pra Amy. Falei que ela era a irmã que eu sempre comentava, e ele apenas deu uma risadinha e fez que sim com a cabeça. A Amy logo perguntou o que ele fazia da vida. Meu pai respondeu, todo orgulhoso, dizendo que o Bob tinha vários negócios. Os olhos da Amy brilharam e ela quis saber que tipo de negócios eram esses. O Bob, todo cheio de si, começou a explicar que vinha de uma família muito rica, dona de várias empresas, e ainda contou que, como era filho único, ia herdar tudo. A Amy logo soltou. Nossa, então você deve nadar em dinheiro. Eu dei risada, porque já conhecia o jeito do meu noivo. Ele amava se gabar e, claro, adorava exagerar nas histórias. A Amy continuou bombardeando ele de perguntas sobre os negócios e o estilo de vida dele. Parecia super interessada. E eu, boba, achei que aquilo pudesse inspirá-la a ver como o trabalho duro valia a pena. Minha mãe me deu um tapinha no ombro e perguntou como estavam os preparativos para o casamento. Respondi que estava tudo indo maravilhosamente bem, que eu estava amando cada segundo. Ela sorriu e disse que mal podia esperar pelo grande dia. Eu brinquei dizendo que seria um dia inesquecível. Aí ela me perguntou se eu tinha colocado a Amy nas madrinhas. Balancei a cabeça, dizendo que não. Ela quis saber o porquê, e eu expliquei que achava a Amy irresponsável e egoísta demais para isso. Minha mãe soltou um suspiro e disse que, apesar de tudo, a Amy ainda era minha irmãzinha. Eu revirei os olhos, porque, claro, ela sempre vinha com esse discurso. Ela me lembrou que, como irmã mais velha, eu tinha que ser a mais madura. Dei aquele sorriso falso e disse que ia pensar no assunto. Aproveitei para ir até o banheiro. Quando saí,
Levei um susto. A Amy estava encostada na porta. Perguntei o que ela estava fazendo ali tão grudada na porta. Ela riu e disse que estava me esperando. Falei que já tinha terminado e ia seguir meu caminho, mas ela segurou minha mão e pediu para eu esperar. Olhei para ela e perguntei o que estava acontecendo. Ela respirou fundo e disse que tinha pensado bastante. Começou a falar que estava se sentindo muito sozinha na casa dos nossos pais, que sentia minha falta. Eu fiquei surpresa. Ela continuou, dizendo que nossa mãe estava incentivando ela a tentar se reaproximar de mim. Falou que queria muito que a gente reatasse nossa relação e começasse do zero. Eu arqueei a sobrancelha e perguntei por que justo agora. Ela respirou fundo de novo e disse que sentia inveja da relação que as amigas dela tinham com suas irmãs, e queria isso para ela também. Ainda lembrou que, um dia, quando nossos pais não estivessem mais aqui, só restaria nós duas. Eu suspirei, porque ela tinha razão, e concordei que poderíamos tentar melhorar nossa relação. Ela me abraçou, toda sorridente, e perguntou se poderia ficar comigo algumas semanas. Disse que queria ajudar nos preparativos do casamento e organizar minha despedida de solteira. E aquilo derreteu meu coração e me deixou super empolgada. Ah, como eu queria ter escutado meu instinto naquele momento. A Amy voltou comigo depois do churrasco e já estava na minha casa há quase uma semana. Pra ser bem sincera, parecia que alguém tinha trocado a minha irmã. Ela estava ajudando em tudo. Desde o planejamento do casamento até deixar o apartamento arrumadinho. Eu estava curtindo muito esse novo lado da Amy. Aí, num dia desses, saí pra tomar uns drinks com a minha melhor amiga de infância, a Justine. Fui contando tudo pra ela, toda animada, dizendo o quanto a Amy tinha mudado. Quando falei isso, a Justine deu uma risada e soltou. Não tem a menor chance da Amy ter mudado tão rápido. Na hora, franzi a testa e perguntei por que ela estava sendo tão negativa. Ela balançou a cabeça e disse que achava muito suspeito esse comportamento todo da Amy. Falou também que eu precisava tomar cuidado. Eu revirei os olhos e disse que ela estava sendo paranoica e amarga. Foi então que a Justine me lembrou que a Amy já tinha tentado roubar meu namorado da faculdade anos atrás. Eu disse que aquilo era passado e que tudo não tinha passado de um mal-entendido. A Justine arqueou a sobrancelha e perguntou como aquilo poderia ter sido mal-entendido. Expliquei que a Amy tinha pedido desculpas e que a gente precisava parar de ficar desenterrando o erro antigo. Como se ninguém errasse na vida, né? Ela só suspirou, balançou a cabeça e pediu desculpas por ser tão negativa. Disse que só estava tentando me proteger de me machucar de novo. Aí eu respondi que dessa vez era diferente, que a Amy tinha mudado de verdade. Continuamos conversando até que a Amy me ligou, perguntando se eu estava bem. Respondi que estava tudo certo e que já eu estaria em casa. Ela então comentou que o Bob tinha acabado de chegar, e eu pedi que ela fosse legal com ele, dizendo que em uns 15 minutinhos eu estaria de volta. Depois disso, desliguei e fui dar uma olhada no meu celular. Achei estranho não ter nenhuma chamada perdida do Bob, porque ele sempre me avisava quando vinha me visitar. Me despedi da Justine e fui para casa. Quando cheguei, encontrei a Amy e o Bob na sala, super entretidos, conversando e rindo. Fiquei feliz, porque sempre quis que meu noivo e minha irmã mais nova tivessem uma relação próxima. Queria que o Bob fosse meio que um irmão mais velho para Amy, já que a gente nunca teve um. E achava que isso talvez ajudasse ela a melhorar o gosto para homem. Assim que me viu, a Amy veio toda animada me cumprimentar. Disse que estava conversando com o Bob sobre minha despedida de solteira e que tinha sugerido que ele também organizasse a dele. E ele achou a ideia ótima. Sorri para ela e disse que era uma ideia maravilhosa. A Amy me puxou para sentar do lado do Bob e nós três começamos a discutir os planos para a festa. Conversamos tanto que até esqueci de perguntar por que o Bob não tinha me ligado avisando que vinha. Quer dizer, não era o fim do mundo, mas como ele sempre avisava, achei meio estranho. Mas resolvi deixar pra lá, pensando que talvez ele quisesse me fazer uma surpresa. 2 semanas depois, chegou finalmente o dia da despedida de solteira e do despedida de solteiro. Eu estava eufórica. A Amy tinha organizado tudo perfeitamente e nós íamos pra balada, algo que eu não fazia há muito tempo, já que vivia atolada de trabalho. Eu, a Justine e a Amy estávamos nos arrumando juntas lá em casa, e depois encontraríamos o resto das meninas no clube. Agora, pra ser sincera, a Amy e a Justine nunca se deram muito bem. Sempre se estranharam. A Justine sempre achou a Amy interesseira e manipuladora, enquanto a Amy achava a Justine um porre, toda certinha demais. Só que, pra minha surpresa, vi que a Amy estava realmente tentando ser legal com a Justine, e isso deixou meu coração quentinho. Ela elogiou o look da Justine dizendo que ela estava deslumbrante. Eu cutuquei a Justine e fiz sinal para ela agradecer, o que ela fez.
A Justine retribuiu, elogiando o cabelo da Amy, que agradeceu toda sorridente. Então a Justine perguntou por que a Amy tinha escolhido ir para uma balada. A Amy respondeu que achava que seria divertido e que não queria desrespeitar o relacionamento do Bob me levando para um clube de striptease. Eu abracei ela na hora e disse que ela era incrível. Ela sorriu e ainda comentou que se um dia se casasse, ia querer strippers na própria despedida de solteira. A gente caiu na gargalhada e fomos pro clube. Lá fora encontramos minhas outras amigas, trocamos abraços e entramos. Eu fiquei impressionada e muito orgulhosa da Amy. Ela tinha reservado uma área VIP só pra gente, com bar próprio. Ou seja, nada de ficar horas na fila esperando bebida. E o espaço estava todo decorado com tema de despedida de solteira. Uma graça. Abracei a Amy e disse que tinha amado tudo o que ela fez. Ela respondeu que aquela noite era minha e que eu merecia só coisas boas. Naquele momento, pensei que tinha feito bem em deixar a Amy ficar comigo. Nossa relação estava realmente melhorando muito. A noite foi uma delícia. Dançamos, bebemos, conversamos. Até que, horas depois, minhas amigas vieram me dizer que não viam a Amy há mais de uma hora. Na hora, peguei o celular e vi que ela tinha me mandado uma mensagem. Dizia que não estava se sentindo muito bem e que não queria estragar minha noite, então tinha ido dormir na casa de uma amiga. Também falou que ia pegar um Uber de manhã para voltar para minha casa. Respondi rapidinho e avisei as meninas. Depois, continuei aproveitando a festa. Me diverti tanto que no dia seguinte acordei de ressaca brava. Mal sabia eu o que estava acontecendo pelas minhas costas enquanto eu achava que estava vivendo a melhor noite da minha vida. Finalmente chegou o dia do casamento. Eu estava me arrumando com as minhas madrinhas e minha mãe. A Amy ainda não tinha aparecido, e eu já estava ficando super preocupada, porque depois da minha despedida de solteira, eu tinha convidado ela para ser minha dama de honra, e ela tinha ficado toda lisonjeada com o convite. A Justine, claro, não tinha gostado nem um pouco, já que originalmente era ela quem seria minha dama de honra, mas eu acabei trocando por causa da Amy. Pedi para minha mãe tentar ligar para Amy, e ela me disse que estava tentando a manhã toda, sem sucesso. Eu comecei a ficar nervosa. Quando tínhamos deixado a Amy na minha casa mais cedo, ela já estava meio esquisita e até meio grosseira comigo, mas achei que fosse só TPM ou algo assim. Meu celular apitou. Era uma mensagem da Amy avisando que ia se atrasar e dizendo que a Justine deveria vestir o vestido de dama de honra no lugar dela. Na hora tentei ligar para ela, mas só caía na caixa postal. Contei para minha mãe e para as madrinhas o que tinha acontecido. A Justine só revirou os olhos e resmungou que isso era bem típico da Amy. Decidi ignorar, porque hoje era o meu dia e eu não ia deixar nada nem ninguém estragar. A cerimônia começou e estava tudo maravilhoso, do jeitinho que eu sempre sonhei. Depois que as madrinhas e os padrinhos passaram pela nave, meu pai me levou até o altar. O Bob estava um arraso no terno preto, e eu sentia um frio na barriga só de olhar para ele. Meu pai me deu um beijo na bochecha, fez um sinal de aprovação para o Bob e me deixou ali. Eu e Bob começamos a trocar nossos votos. E bem na hora do sim, a Amy gritou mandando parar o casamento. Todo mundo ficou em choque, olhando para ela sem entender nada. Ela veio andando até o altar, vestida com uma camiseta comum e uma calça de moletom, o que já era super estranho. E então ela gritou que tinha um anúncio para fazer. A Justine se virou para ela e perguntou, irritada: "O que pode ser tão importante que você precisa interromper o casamento?" A Amy deu um sorriso cínico e anunciou que estava grávida do Bob. No segundo em que essas palavras saíram da boca dela, meu coração se despedaçou. Minha mãe, perplexa, perguntou que diabos a Amy estava falando. Ela repetiu, com todas as letras, que estava grávida do Bob. Olhei para ele sem acreditar e perguntei se era verdade. O Bob parecia perdido, envergonhado, sem saber onde enfiar a cara. Ele jurou que não fazia ideia do que a Amy estava falando. Foi aí que a Amy tirou o celular e mostrou umas fotos dela deitada na cama, ao lado do Bob. Eu me senti traída. Eu me senti suja. Num impulso, bati no celular dela, derrubei no chão e gritei que a odiava. Anunciei que o casamento estava cancelado e saí correndo do salão. As lágrimas desciam pelo meu rosto e parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Justine e outras amigas vieram correndo atrás de mim. Me alcançaram quando parei, desesperada, perto do meu carro. Elas tentavam me consolar. Diziam que sentiam muito pelo que tinha acontecido. Mas eu nem conseguia falar. Eu só chorava, sem parar. Parecia que meu peito ia explodir de tanta dor. Justine me abraçou e disse que tudo ia ficar bem. Mas eu só conseguia repetir que nada nunca mais ia ficar bem. Como o Bob pôde fazer isso comigo? Depois de tudo o que vivemos? Ele sabia o quanto minha relação com a Amy era complicada. E mesmo assim foi lá e... pior ainda.
Engravidou ela. Eu não conseguia acreditar no que a Amy tinha feito comigo. E o pior, ela não mostrava nenhum pingo de arrependimento. Ela não tinha mudado nada. Continuava sendo a mesma menina mimada e egoísta de sempre. E o que mais doía era ver que ela não se sentia nem um pouco culpada. Nenhum remorso. Nada. Depois de uns 10 minutos chorando sem parar, falei pra Justine e pras meninas que precisava ficar sozinha. A Justine perguntou se eu teria condições de dirigir daquele jeito. Eu só assenti com a cabeça. Entrei no carro e fui embora sem olhar pra trás. Eu estava cheia de raiva. E jurei pra mim mesma que eles não iam sair impunes depois de tudo que me fizeram passar. Um mês se passou desde aquele fim de semana humilhante e daquela traição. Obviamente, expulsei a Amy da minha casa e cortei qualquer contato com o Bob. Ele me ligava sem parar, mas eu nem atendia. Numa sexta-feira fria, resolvi ficar em casa. Eu não tinha ânimo pra ver ninguém, nem pra sair. Aliás, eu estava um caco. Olheiras profundas, olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu parecia um fantasma. Todo aquele mês tinha sido um inferno. Estava no meu quarto e decidi ligar o notebook. Fazia tempo que eu não usava, porque tinha emprestado para Amy enquanto ela estava hospedada comigo. Ela precisava para editar os vídeos dela. Notei que ela tinha esquecido de sair da conta de e-mail. E foi aí que vi um e-mail muito estranho, já aberto na tela. Era uma fatura de uma compra de medicamento para induzir sono. Fiquei sem entender. Por que diabos a Amy teria comprado isso? Curiosa, vi que antes da fatura havia uma troca de mensagens. Abri para ler, e o que encontrei me deixou em choque. Amy estava conversando com um amigo. Parecia ser alguém em quem ela confiava, porque estava desabafando. Ela dizia que precisava da droga para poder dormir com alguém que garantisse o futuro dela. Eu fiquei travada. Como assim, garantir o futuro dormindo com alguém? Fui lendo a conversa inteira, e aí a ficha caiu. Ela tinha planejado tudo desde o começo. Amy começou a receber esse remédio na véspera da minha despedida de solteira. E foi nessa noite que ela drogou o Bob. Ela cometeu um crime. Na hora, imprimiu o e-mail com toda a conversa e a fatura. Mas o que eu não conseguia entender era: por quê? Será que ela sempre quis o Bob? Será que era por isso que ela insistiu tanto em ficar hospedada comigo? Para se aproximar dele? Tinha muita coisa que não fechava. Mas eu sabia que, cedo ou tarde, ia descobrir. Dias depois, tomei coragem e fui até a casa do Bob. Bati na porta e, quando ele me viu, parecia nervoso. Perguntei se podíamos conversar. E ele perguntou, todo tenso, se eu tinha vindo para processá-lo, como a Amy estava tentando fazer. Fiquei sem entender nada e disse que não sabia do que ele estava falando. Ele soltou um suspiro e me deixou entrar. Sentamos no sofá e ele começou a desabafar. Disse que a Amy estava tentando processá-lo, exigindo pensão e que ele pagasse todos os custos médicos da gravidez. Exames, remédios, vitaminas, tudo. Eu só balançava a cabeça, já sem forças para me espantar. De repente, ele segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e começou a chorar, dizendo que não lembrava de ter dormido com a Amy e que jamais sentiu qualquer tipo de atração por ela. Respirei fundo e disse que acreditava nele. Ele ficou sem palavras. Dava para ver no rosto dele a mistura de alívio e surpresa. Peguei a conversa de e-mail impressa e mostrei para o Bob. Expliquei que tudo indicava que a Amy provavelmente tinha drogado ele na noite da despedida de solteiro e de solteira. O Bob ficou possesso de raiva. Assim que contei que ele tinha sido dopado, ele puxou o celular e foi olhar as mensagens. Disse que a Amy tinha aparecido na balada onde ele estava com os amigos e contou ainda que ela disse para eles que eu a tinha mandado lá para espionar ele. Eu balancei a cabeça e disse que isso era mentira. Revelei que naquela mesma noite, ela me mandou uma mensagem dizendo que não estava se sentindo bem. O Bob assentiu e disse que a Amy tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Ele comentou que achava estranho que a Amy só estivesse exigindo dinheiro dele, mas nem sequer tentasse ficar com ele. E ele estava certo. Se a Amy realmente quisesse o Bob, estaria fazendo de tudo para roubar ele de mim. Mas não era isso que ela queria. Foi aí que me deu um estalo. Perguntei se o Bob topava embarcar comigo numa missão de vingança. Ele concordou na hora e perguntou qual era o plano. Nos encontramos com a Amy e o advogado dela no escritório do advogado do Bob. Quando chegaram, a Amy ficou em choque ao me ver ali. Eu sorri bem debochada e disse que a gravidez combinava com ela. Ela arqueou a sobrancelha, agradeceu com sarcasmo e todos nós entramos na sala e nos sentamos. Eu fiquei do lado do Bob e do advogado dele, enquanto a Amy e o advogado dela ficaram na frente. A Amy perguntou o que eu estava fazendo ali, já que aquele assunto era particular entre ela e o pai do bebê. Eu dei uma risadinha e disse que ela já ia descobrir,
O advogado dela começou a apresentar aquelas exigências absurdas. Eu disse na lata que o Bob não ia pagar pensão nenhuma. Ela retrucou dizendo que aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu olhei bem nos olhos dela e disse que, se ela continuasse com aquelas exigências ridículas, eu ia expor toda a verdade. Ela revirou os olhos e falou que eu só estava falando besteira. Então, tirei da bolsa os e-mails impressos e joguei na frente dela. Na hora, ela congelou. Deu pra ver as mãos dela começando a tremer. Falei que, se ela não quisesse que eu levasse aquilo pra polícia, teria que arrumar um emprego de verdade. E mais, que ela teria que pagar uma porcentagem do salário dela pra mim e pro Bob como compensação por todo o estrago que causou. A Amy disse que eu era louca. Eu respondi que, se ela não aceitasse, eu ia levar todas as provas pra polícia, sim, porque drogar alguém é crime sério. Foi aí que ela perdeu a cabeça. Começou a me xingar, gritando que eu era a irmã feia e que nunca merecia um homem rico como o Bob. Eu comecei a rir, porque, né? Agora tudo fazia sentido. Ela continuou berrando, dizendo que era ela quem merecia ser a esposa do Bob. Foi quando eu soltei, bem fria. Pode ficar com ele então, porque ele tá duro. A Amy olhou pra mim e pro Bob, sem entender. Então eu contei a verdade crua e nua. O Bob mentiu pra todo mundo. Sempre mentiu sobre ser rico. A expressão dela parecia que tinha sido atropelada por um trem. Eu comecei a rir ainda mais e perguntei se ela tinha feito tudo isso achando que o Bob tinha dinheiro. Ela abaixou a cabeça derrotada. Continuei. Disse que o Bob, na verdade, ganhava menos do que ela fazia nos vlogs dela. A Amy ficou horrorizada. Disse que era inacreditável que ela tivesse destruído minha vida por causa de dinheiro. De repente, ela tentou pular por cima da mesa para me agredir. O advogado dela, por sorte, conseguiu segurar ela. O Bob, então, disse que ela precisava parar com aquilo porque poderia machucar o suposto bebê. Foi aí que ela soltou. Não tinha bebê nenhum. Ela estava mentindo o tempo todo. O plano dela era fingir uma gravidez e obrigar o Bob a casar com ela, só para ter acesso à fortuna que achava que ele tinha. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Ela realmente esteve disposta a destruir tudo por causa de dinheiro. Levantei da cadeira e, enquanto ela se distraía discutindo com o advogado, dei um tapa na cara dela e saí andando da sala. Ela ainda tentou vir atrás de mim para revidar, mas o Bob segurou ela e disse que ela já tinha feito estrago demais. Enquanto eu dirigia de volta para casa, ainda custava te acreditar em tudo o que tinha acontecido. Era surreal ver até onde a Amy tinha sido capaz de ir, mas eu ainda tinha outra cartada na manga. E vocês já vão saber qual. Alguns meses se passaram e as coisas deram uma acalmada. Decidi expor a Amy nas redes sociais, contando que ela tinha fingido a gravidez. O resultado? Ela levou uma enxurrada de críticas e perdeu a maioria dos seguidores. A parte boa é que ela finalmente teve que arrumar um emprego. Sim, trabalho normal, das 9 às 5. Eu e o Bob decidimos que não iríamos levar as provas para a polícia, nem abrir um processo criminal contra ela. Mas, como compensação, a Amy agora é obrigada a pagar os custos do próximo casamento, já que ela arruinou o primeiro e não conseguimos reembolso. No começo, ela se recusou, até ameaçarmos expor tudo publicamente. Desde então, ela vem pagando todo mês e vai continuar até cobrir o valor que precisamos para fazer nosso novo casamento dos sonhos. Infelizmente, eu e a Amy não temos mais qualquer relação desde o escândalo. A última vez que falei com ela foi na reunião do advogado, ameaçando ela. De lá pra cá, silêncio total. Graças a Deus, meus pais entenderam minha posição e respeitam o fato de eu não querer mais contato com ela. Eles têm sido muito solidários. E como vocês já devem ter percebido, eu e o Bob estamos planejando nos casar assim que a Amy terminar de pagar tudo. Foi difícil perdoá-lo, mas a verdade é que ele também foi vítima dessa história toda. E eu sou grata por, no fim das contas, a Amy ter mentido e não estar realmente grávida, porque se estivesse, teria sido um fardo quase impossível de superar. Não me arrependo de ter resolvido as coisas como resolvi. Acho que foi a melhor saída. No fim das contas, eu consegui fazer a minha irmã trabalhar, mesmo que tenha sido na base da chantagem. Mas o que importa é que ela aprendeu uma lição. E essa lição foi dada por mim. Eu poderia ter esperado o karma agir. Mas, sinceramente, às vezes o karma demora demais. Então resolvi ser o karma. Por outro lado, confesso que bate uma culpa por não ter levado o caso à polícia. O que a Amy fez foi gravíssimo. Mesmo que a gente não saiba se ela realmente chegou a dormir com o Bob enquanto ele estava dopado, o simples fato dela ter feito isso já é um crime. Parte de mim sente que traímos o sistema de justiça, tudo em nome do nosso casamento.
Talvez um dia essa culpa vá embora. Afinal, de certa forma, ela está pagando, não está? E para ser bem honesta, eu concordo com alguns dos comentários que li sobre essa história. Muita gente disse que foi absurdo a gente não levar isso mais a sério. Estamos falando de alguém que foi dopado, de uma armação para arruinar a vida de outra pessoa. Saber que a Amy está por aí, livre, vivendo normalmente, mesmo depois de ter cometido tudo isso, é revoltante. E é verdade. Talvez devêssemos ter procurado a polícia, porque se ela já fez isso uma vez, pode fazer de novo, com outra vítima.